Olá, gente. E aqui vamos nós para mais uma mensagem para o dia de hoje. Não sei se vai ficar bem o vídeo, porque a internet está um pouquinho fraca, mas eu espero que dê para poder a gente meditar um pouquinho juntos na palavra de hoje. E hoje a gente vai conhecer uma história muito interessante. Digamos que seja não, você não vai encontrá-la, né, de forma detalhada na Bíblia. Esses detalhes que eu consegui foram em algumas outras traduções, né, em livros extra-bíblicos, através de pesquisas, e eu achei muito interessante a vida deste homem chamado Asaf. Eu vou resumir para que o vídeo não venha ficar tão grande, mas é muito interessante a história. E você vai encontrar um pouco sobre a história dele no livro de Crônicas, vai falar um pouquinho sobre Asaf. Asaf, ele era um levita, né? Muito importante na época. Ele começa a aparecer na época do reinado de Davi, especialmente ali quando Davi traz a arca, né? Tira a arca que estava lá na casa de Obed-edom e traz essa arca de volta para Jerusalém. E que tem aquela grande festa onde Davi dança para comemorar, né, o retorno da arca para Jerusalém. A história de Asaf ela vai começar exatamente ali. E o interessante dessa história, a lição que traz para nós dessa história, é que às vezes nós pensamos que os nossos sonhos, os nossos projetos estão perdidos, né, que nós não vamos mais conseguir, né? E quando nós estamos determinados e quando nós, mesmo diante de qualquer circunstância, não desistimos de Deus, continuamos buscando convicto e com fé, o impossível sempre acontece, porque foi assim com Asaf. Asaf, ele foi nomeado, né, um dos principais levitas com responsabilidade da música, né? Quando Davi traz a arca para Jerusalém, Asaf ainda criança, né? Ele está no meio daquela comemoração. E Asaf, quando eles tocam a música, que Davi está ali dançando, se alegrando porque a arca, né, voltou-se para Jerusalém. A história conta, né, que Davi ele dança na presença de Deus, comemorando o retorno, né? Porque ele sabia exatamente o que simbolizava, né, a arca ali. A arca nada mais era, como eu falei em um outro vídeo, a presença de Deus, né? E Asaf estava ali também, se deleitando na presença do Senhor. Ele, como eu falei, era apenas uma criança ainda quando teve essa festa, quando a arca retorna para Jerusalém. Mas mesmo assim, né, ele já sabia muito bem o que ele queria e sabia que ali nada mais era do que a presença de Deus que estava naquele local e ele queria sentir, estar perto, né? Queria estar dançando, bailando na presença de Deus, porque ele sabia que não existia nada melhor, né? E aquele momento ali era um momento de grande alegria. E existia um bloqueio, segundo a história, né, para que essa bloqueio era feito pela escolta do rei Davi, né, e também para poder guardar, né, a arca. E Asaf estava um pouco afastado, né, devido a este bloqueio, mas mesmo assim ele comemorando. Só que ele não queria estar distante, ele queria estar mais próximo da arca, né? Lá dentro dele, né, no coração dele, na alma dele, já tinha essa sede e ele estava sentindo a necessidade de aproximar mais da arca. E ele não quer nem saber, em um determinado momento, ele fura, né, o bloqueio daquela escolta e aproxima-se da arca, aonde estava Davi. E conta a história que ele então se joga nos braços do rei, né, e juntamente com ele eles começam a dançar, a celebrar a presença de Deus. E naquele momento que eles estão ali se alegrando, que eles estão contentes, que eles estão comemorando, que eles estão regozijando na presença de Deus, né? Asaf ele vai receber da parte de Deus e por intermédio do rei Davi a unção
de adorador sobre a sua vida, né? E daquele dia em diante, né, Asaf sente que algo mudou, que algo aconteceu na sua vida, e o nome dele então passa literalmente a ser Deus dele se apoderou, né? Porque a glória de Deus naquele dia foi tão grande na vida dele que ele sentiu essa mudança, ele sentiu, né, o Espírito Santo se apoderar da vida dele naquele instante. E Asaf, então, ele se torna um grande levita na casa de Deus. Ele tinha uma intimidade com o Pai Celestial, de maneira muito grande, de uma forma bem intensa, né? E Asaf, ele é compositor, possui alguns salmos na sua autoria, né, como o Salmo 50, os salmos do capítulo não, né, Salmo não tem capítulo, são números, né, de número 73 até 83 são de Asaf, né, são salmos que ele se alegra na presença do Senhor. E Asaf, então, ele adora a Deus, né, grandemente, faz a música, né, faz a adoração real a Cristo, uma adoração e não um canto. Ele se entrega, né, para o Senhor, e através da sua música, né, a presença de Deus ela é notada, né, ela é percebida, né, coisas que hoje nós não vemos, né, como eu já falei, as pessoas hoje elas estão muito preocupadas apenas em cantar. Só que cantar ele não traz milagre para as nossas vidas, cantar não traz transformação, o que traz transformação é a verdadeira adoração, e era isso que Asaf fazia, né? Só que o tempo passa, né? E Asaf ele cresceu, e Davi ele decide construir um tabernáculo para que colocasse a arca, né, da aliança, para que ela tivesse um local onde pudesse ficar. E começa então a fazer o projeto, né, de como seria este tabernáculo, e projetos inclusive de como seria a inauguração, os levitas, e ele coloca, né, nomeia Asaf, né, para que fosse, né, os levitas que fossem conduzir aquela banda, sendo que nessa época, né, Asaf já era homem, pai de família, já não era mais uma criança, né? E só que a gente conhece a história que Davi, ele não chegou a construir esse templo, né? Porque não foi permissão de Deus que ele construísse, porque Davi era um homem muito sanguinário, tinha sangue em suas mãos, né? Era um dos motivos. E Deus determina, né, que a construção dessa arca seja feita pelo seu filho Salomão, que nós já conhecemos a história, né? Bem, então quando Salomão constrói já o templo, Asaf ele já não era mais um jovem, já era um homem, um senhor, já aproximadamente possuindo já uns 65 anos de idade. Não ministrava mais, né? Já não era mais um músico, já estava, vamos se dizer, aposentado, porque era costume em Israel, uma certa altura da vida, os levitas mais velhos eram aposentados e as suas funções na época ficava para os mais novos. E o coração de Asaf ainda ardia, né, para estar próximo de Deus. Ele sentia falta de estar ministrando a adoração, um dos seus instrumentos, né? Alguns dos seus instrumentos, na verdade, porque ele tocava vários instrumentos, né, segundo a história. E conta a história que ele, mesmo estando afastado devido à idade, que ele não poderia mais estar presente, fazendo parte, né, dessa orquestra, vamos dizer assim, de estar ali na frente, nem na direção regendo e nem participando devido à idade dele. Tanto que a história conta que a sua roupa, né, o uniforme que era utilizado para os levitas daquela época já estava guardado. Ele guardava em um baú juntamente com seu instrumento musical. E todas as noites, né, depois que sua família dormia, ele abria aquele baú, né, e pegava suas vestes, né, que ele sentia tanta falta, e seus instrumentos, e ficava ali olhando e chorava, né, porque ele queria fazer algo que ele gostava, algo que trazia a presença de Deus não só para a vida dele, mas para as outras pessoas também, mas estava limitado por causa da idade, ele não podia mais fazer. E ele sentia muita falta dessa adoração. Um dia ele pega essas vestes, né,
Como eu falei, à noite sempre ele fazia isso, segundo a história. E uma dessas noites ele coloca, né, o uniforme, ele pega o seu instrumento e começa, ele volta no tempo, lembra, né, como ele ministrava os louvores e começa a tocar o seu instrumento. E durante aquele momento ele é renovado, ele é restaurado, as lágrimas caem, rola pelo seu rosto e ele sente grandemente a presença de Deus, né? E ele se envolve ali com aquela música. E segundo a história, a música que ele canta, né, durante aquele momento é um dos salmos dos filhos de Corá. É o salmo de número 42. O salmo é um pouquinho extenso, mas é um salmo muito lindo, né? A música que ele canta é exatamente essa, ó. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Porque ele sentia, a alma dele estava suspirando naquele momento, porque ele sentia a falta da adoração, do verdadeiro louvor que ele ministrava, era o que ele sabia fazer, era o que ele gostava, era o que traía a presença de Deus para perto dele. Então ele continua, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Representando a sede de ele estar ali presente novamente, tocando e se alegrando na presença de Deus. O versículo 3 diz assim, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com uma voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me diz, onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. É interessante que mesmo não sendo um salmo escrito por ele, mas por um dos filhos de Corá, né? Era exatamente a história, a situação que ele estava vivendo naquele momento, o anseio deles de adoração, de estar presente naqueles eventos, de comandar, né, os músicos, porque era a vida dele, né? Ele se entregava e a presença de Deus era sentida grandemente quando ele tocava, era o que ele sabia fazer, ele era um levita, ele adorava ao Senhor Jesus Cristo, e ele tinha sido afastado por causa da sua idade, não podia mais, outras pessoas estavam fazendo, mas ele queria muito, então esse salmo para ele foi como uma oração, né? A sua alma se derramou perante a Deus, o seu coração se derramou perante a Deus, era um clamor, era uma angústia, né, ao mesmo tempo, porque algo que ele queria fazer e não podia, tinha sido tomado das suas mãos, porque era uma determinação, era um costume daquele lugar, ele não podia mais voltar a fazer o que ele tanto amava. Então ele se comove muito naquele dia, mas ele também sente a presença de Deus, porque ele rasga o seu coração. E o interessante, e quando isso acontece, no dia seguinte, né, alguém chega em sua casa, né, estava ele juntamente com sua família, e alguém enviado por então o rei Salomão, filho de Davi, envia a ele uma carta, e Salomão então nessa carta expressa para ele o desejo de Deus da construção do templo e do seu pai Davi, que almejava a construção do templo, porém não pôde construir, porque o Senhor Jesus não ordenara que Davi fizesse, sim Salomão, e tinha chegado o tempo dele cumprir, né, aquilo que Deus determinara e seguir o projeto que ele tinha em suas mãos. E um dos projetos que Davi tinha era que quando a banda tocasse, fosse regida exatamente por Asaf, e ele estava ali porque ele queria manter o projeto do pai. Então Asaf se alegra e ele lembra daquela oração e se regozija, tanto ele quanto a família dele, na presença de Deus, porque o clamor dele tinha sido ouvido, né? E quando é feita a inauguração do templo,
né, de Salomão, a gente vai ver na história que a glória de Deus foi muito grande, que a glória de Deus desceu sobre o templo de Salomão, que as pessoas foram cheias, né, da glória de Deus naquele momento. E Asaf, ele é uma das pessoas que sentiu, né, essa glória, sentiu essa presença, ele teve o seu sonho, o seu desejo realizado, né, depois de tanto tempo, quando aos olhos do homem parecia ser impossível, né, como eu falei, devido à idade dele, já tinha 65 anos, ele não podia mais compor, né, a banda naquela época, porque era o costume de Israel, mas mesmo assim não houve empecilho. Ou seja, o que eu quero passar hoje com essa mensagem é o quê? Quando Deus tem planos para as nossas vidas, né? Quando nós temos sonhos e nós confiamos e entregamos na mão de Deus os nossos anseios, não existe limites. Não existe obstáculos, né? Não existe leis, porque Deus está acima de todas elas, né? Não existe nenhum problema que Ele não possa resolver. Então, quando nós temos os nossos anseios, não cabe a nós apenas nos entregar, nos entristecer, achar que nada mais vai ser possível, achar que nós não somos mais capazes, achar que está tudo acabado. Asaf poderia ter pensado dessa forma, né? Ele poderia ter pensado: acabou o meu sonho, não tenho mais nenhuma chance, passei da idade, é impossível. Mas ele jamais desistiu, né? A alma dele se angustiava a cada dia que ele via o instrumento que ele tanto usava, cada vez que ele via o seu uniforme, porque era algo que ele gostava muito de fazer, estava impedido por causa da idade. E quando aquele sonho, né, volta novamente à real, ele se alegra e se contenta na presença do Senhor. E nada melhor para confirmar isso, porque a gente vai ver que a inauguração do templo de Salomão, desde o momento em que Salomão começa a clamar ao Senhor, desde o momento da oração, a gente vai ver a glória de Deus presente ali a todo instante. Então, é uma confirmação de que Deus estava naqueles planos, que Deus estava, né, na base de cada detalhe daquele projeto, que Deus estava na direção, estava no comando de cada uma daquelas pessoas que estavam envolvidas naquele projeto, desde a pessoa que começou a orar, dos músicos, de cada um dos levitas, porque era plano de Deus, né? E foi feito, conforme, né, cada detalhe que foi desenvolvido foi conforme Deus havia planejado. Então, quando nós colocamos as nossas vidas no controle de Deus, quando nós fazemos exatamente o que Deus quer, não fugimos da vontade de Deus, o impossível acontece nas nossas vidas. Então, talvez você esteja na mesma situação, esteja pensando que seus sonhos não serão mais possíveis, né? Que sua vida está um fracasso, que nada mais vai para frente, que você não vai conseguir mais, talvez o emprego que você tanto queira, talvez a sua carreira esteja parada, né? Talvez, quem sabe, você tenha passado por provações muito grandes, tenha se afastado, talvez você tenha perdido sua família, talvez tenha problema com filhos, né? Talvez esteja envolvido com drogas, talvez esteja com algum vício que você não tenha mais controle, tenha se desesperado e está achando que não tem mais jeito. Mas, assim como teve jeito para Asaf, assim como ele conseguiu o que ele tanto desejava, o que ele tanto almejava, o que mais dava vida para ele, você também pode conseguir. É só você não desistir. Porque o impossível, quando nós entregamos para Deus, ele sempre vai acontecer, independente da circunstância. Por mais que o homem fale, não vai ter mais jeito, você não vai mais conseguir. A última palavra quem dá não é o homem, a última palavra ela vem de Deus, né? Talvez as pessoas nem acreditem mais em você, né? As pessoas estejam desacreditadas, aquele ali é um fracassado, aquele ali não consegue mais ir para frente, a vida daquele ali tá uma derrota, detonou, acabou tudo para ele. Mas através dessa mensagem Deus deixa claro, nada está acabado. Aos olhos do homem pode ser impossível, mas para ele não. Tudo está em tempo, então não desista. Continua firme, continua lutando, continue acreditando, continua se entregando. Não vá retroceder jamais, mas continue, fixe os seus propósitos, fixe os seus ideais em Cristo, né? Não retroceda, mas permaneça sempre firmes, né? Não sei porque acabei me lembrando aqui de algumas pessoas que às vezes estão até mesmo dentro da igreja, estão passando por situações espirituais que não esperava, né, que passasse por estar exatamente dentro de um templo, por estar exatamente dentro da igreja, e confiar em suas lideranças, confiar em seus pastores, e por acreditar que a igreja é um local onde se acolhe a todos, onde todos se ajudam, e talvez seu ministério tenha se fracassado, né? Talvez você tenha tido problema com seu ministério, tenha sido aprisionado, né? Tem tentado lhe calar, né? E
Talvez você esteja passando por essa mesma situação, o teu ministério está parado por orgulho de outras pessoas, por ambição de outras pessoas, por inveja de outras pessoas, né? Mas que você, através dessa mensagem, possa saber que aquilo que talvez você já tenha até passado em algum momento na sua cabeça, que você vai ficar lá sentadinho, não vai conseguir mais desenvolver, né, esse propósito, esse chamado, né, que você tem em sua vida, que você não vai conseguir mais desenvolver o seu ministério, a sua carreira, porque você está sendo perseguido. Através dessa mensagem fica claro que não existe perseguição. Não existe, né? Neste momento, pode até ter esse empecilho, mas que para Deus não existe nada impossível. Assim como um protocolo foi quebrado, era uma ordenança, era um costume de Israel. Assim como Asaf não tinha nenhuma chance de retornar a tocar naquela banda, de retornar a fazer parte, né, do conjunto de levitas, por ser determinação, né, do Estado, por ser determinação daquela nação. E mesmo assim esse protocolo foi quebrado. Para Deus, na tua vida também é a mesma coisa. Não existe impedimento. Não importa o tamanho que seja o problema, não importa o tempo que tenha passado, né? O que importa é que você não desista e que isso também pode acontecer na sua vida. O impossível pode vir a acontecer na sua vida. Só preciso que você acredite, que você continue adorando, que você continue buscando e firme, sempre firme nos seus propósitos. Não fraqueje jamais. Não duvide jamais, porque você é capaz. E aquele que te chamou é aquele que vai te garantir sempre, que você possa garantir, que você possa guardar, né, essa mensagem no seu coração e colocar sempre em mente, né, que para Deus nada é impossível, que você possa lembrar da passagem em Filipenses, não me lembro agora, acho que capítulo 3, versículo, não me lembro se é 13 ou 14, onde diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se aquele que te fortalece é Jesus Cristo, então continua dizendo: tudo posso, porque Ele é quem nos garante, Ele é quem te garante. Que possamos guardar essa mensagem em nossos corações e lembrar sempre disso, né, que o Deus do impossível é o Deus que está sempre ao nosso lado, que está sempre pronto para nos atender. É só sermos fiéis a Ele, né? Porque Ele é o nosso amigo fiel e está contemplando cada um de nossos momentos, né? Que você possa ser abençoado por Ele nessa tarde. E essa é a mensagem que eu deixo para os nossos corações, para o teu coração. E que você venha ter uma excelente tarde, que Papai do Céu possa continuar abençoando a sua vida e nos guardando sempre, tá? Fique com essa mensagem, guarde em seu coração e principalmente, né, a pratique, tá? Que Jesus venha os abençoar grandemente. Fiquem com Deus e até a próxima.